Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso do BASA, Banco da Amazônia. E só para lembrar vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas, com os slides que eu utilizo em aula, material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, como sempre, desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, quando a gente estuda a estrutura do sistema financeiro nacional, a gente vê que a gente pode dividir o sistema financeiro em diferentes mercados. Mercado da moeda, do crédito, capitais e câmbio e também seguros privados e previdência fechada. Agora a gente vai falar aqui sobre os órgãos normativos desses dois mercados aqui, mercado de seguros privados e mercado de previdência fechada, começando pelo mercado de seguros privados, aonde eu tenho como órgão normativo o Conselho Nacional de Seguros Privados. E como supervisor desse mercado aqui, eu tenho a SUSEP, que é uma autarquia, assim como também a CVM, o Banco Central, e que vai cuidar no sentido de garantir que as instituições operadoras sigam as determinações do Conselho Nacional de Seguros Privados. Quem é que são os agentes operadores, quem são as instituições operadoras? No mercado de seguros privados, eu tenho aqui as seguradoras e resseguradores, as entidades abertas de previdência e as sociedades de capitalização. E aí um ponto que é importante para a gente não confundir, tá? Quando eu falo no mercado de seguros privados, eu estou falando entidade aberta de previdência complementar. Cuidado para não confundir com a entidade fechada, tá? Se for entidade fechada, vai ser fiscalizada pela Previc. Se for uma entidade aberta, vai ser fiscalizada pela SUSEP. Por que eu chamo atenção nisso? Porque quando as questões de prova elas são referentes a esse tema aqui, do mercado de seguros privado, mercado de previdência fechada, geralmente as questões elas tentam pegar o candidato nesse sentido aqui, né, de dizer que as entidades abertas são supervisionadas pela Previc, ou o contrário, né, que as entidades fechadas são supervisionadas pela SUSEP, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aqui de lembrar que quando é aberto, é SUSEP, é Conselho Nacional de Seguros Privados. Quando é fechado, é Previc e é Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá? Uma maneira que eu utilizava para lembrar mais fácil das informações aqui, Conselho Nacional de Seguros Privados termina com SP, né? SUSEP, a gente tem um SP aqui também no nome. Conselho Nacional de Previdência Complementar termina com PC. Eu tenho PC aqui na Previc também. Então, cuidado aí para não confundir os órgãos. Essa é uma dica aí que ajuda a memorizar, tá? SP de SUSEP, PC de Previc. Bom, vamos lá então. Conselho Nacional de Seguros Privados. Ele é um órgão integrante da estrutura do Ministério da Fazenda e é o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização. Então, o órgão normativo e a função principal dele é de fixar diretrizes e normas, tá? Assim como demais conselhos, o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele é composto por pessoas. Nesse sentido, quais são as pessoas? Vamos lá. O Conselho Nacional de Seguros Privados ele é composto pelos representantes do Ministério da Fazenda, que inclusive vai ser o presidente desse órgão, do Ministério da Justiça, do Ministério da Previdência e Assistência Social, da SUSEP. Sim, na composição aqui do Conselho Nacional de Seguros Privados, eu tenho um representante aqui da SUSEP, assim como, né, no Conselho Monetário Nacional, eu tenho um representante do Banco Central, que é o presidente do Banco Central, tá? Então, no Conselho Nacional de Seguros Privados, eu também tenho um representante da SUSEP, mas olha só, eu tenho um representante também do Banco Central e da CVM, tá? Isso daqui pode eventualmente confundir, então lembrem desse detalhe, que o Banco Central e a CVM, eles também têm um representante que vai fazer parte aqui do Conselho Nacional de Seguros Privados. Por que a gente fala, né, seguros privados, ou melhor, né, por que a gente fala Sistema Nacional de Seguros Privados? O que a gente entende disso? O Sistema Nacional de Seguros Privados, ele compreende o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é esse órgão normativo, compreende a SUSEP, compreende os resseguradores, as sociedades autorizadas a operar em seguros privados
e os corretores habilitados. Então, quando a gente fala de Sistema Nacional de Seguros Privados, eu estou falando dessa composição aqui. Ou seja, eu vou ter o órgão normativo, eu vou ter o fiscalizador e eu vou ter também as entidades operacionais. Isso daqui, então, a gente entende como Sistema Nacional de Seguros Privados e como a gente viu, né? Quem vai fixar as diretrizes, quem vai fixar as normas do Seguro Nacional de Seguros Privados, pode aparecer assim também, é o Conselho Nacional de Seguros Privados. E ele tem que se reunir de tempos em tempos para que as decisões sejam tomadas, tá? E como é que funciona então? Em relação às reuniões, eu tenho que elas devem ocorrer pelo menos a cada 3 meses. E essas são as reuniões ordinárias que devem acontecer. Elas são convocadas, as extraordinárias, pelo presidente ou então proposta de 2/3 dos membros que deve ser aprovada, né? E aí a gente vai poder ter a realização das reuniões extraordinárias. Então, de novo, ordinárias, pelo menos uma vez a cada 3 meses. Reuniões extraordinárias ou convocadas pelo presidente, ou então uma proposta aprovada por pelo menos 2/3 dos membros do conselho. As deliberações do Conselho Nacional de Seguros Privados, elas são tomadas por maioria simples, não precisa ser uma decisão unânime. Tá? Quais são as principais competências aqui do Conselho Nacional? A principal mesmo a gente já sabe, né, que é fixar as normas e diretrizes. Mas além disso, vamos lá, regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas à sua competência, bem como a aplicação das penalidades previstas. Tá? Então, ele regula a constituição, a organização, funcionamento, fiscalização, bem como também ele regula a aplicação das penalidades. Ele vai estipular índices e demais condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas sociedades seguradoras, vai fixar as características gerais, olha só, características gerais dos contratos seguros. Vai ser o Conselho Nacional de Seguros Privados que vai descrever o que vai constar lá no contrato, né, em maiores detalhes? Não, apenas características gerais, tá? Fixar normas gerais também, de novo, essa ideia de ser algo geral, assim como a gente tem nos demais órgãos normativos. Normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas sociedades seguradoras, delimitar o capital das sociedades seguradoras e dos resseguradores, estabelecer novamente, tá, diretrizes gerais das operações de resseguro, disciplinar as operações de cosseguro, disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de corretor e regular a instalação e o funcionamento das bolsas de seguro, tá? O que é um seguro? Seguro a gente sabe, né? A pessoa ela faz um seguro para proteger um determinado bem ou daqui a pouco proteger uma pessoa, né? Pode ser um seguro de vida, por exemplo. O que é um resseguro? É quando eu tenho uma seguradora, né, que ela transfere aquele seguro que ela fez com um determinado beneficiário, ela vende esse seguro para uma resseguradora, tá? Ela compartilha o risco. E um cosseguro é quando eu tenho mais de um ressegurador atuando, tá? Isso fica mais claro quando a gente estuda realmente seguro, mas é isso. Seguro, resseguro e cosseguro são operações que acontecem aqui no Sistema Nacional de Seguros Privados, tá? Principais competências aí do Conselho, então, regular o Sistema Nacional de Seguros Privados e fixar características gerais dos produtos, lembrando que a atuação dele é mais geral, tá? Ele vai dizer o que fazer, mas não vai ser ele que vai fazer na prática. Em resumo, a área é de seguros privados, o nível do conselho é normativo, conta aqui com representantes do Ministério da Fazenda, da Justiça, da Previdência e Assistência Social, da SUSEP e Banco Central e CVM. Ele compõe a estrutura do Ministério da Fazenda. E aí eu tenho a SUSEP como fiscalizador do mercado de seguros privados, tá? Então ela é uma autarquia especial, ela tem vinculação ao Ministério da Fazenda, diferente aí do Banco Central, a SUSEP ela tem vinculação, tá? Assim como a CVM também tem, cujo objetivo é o controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro, tá? Ela que vai fazer o controle e vai fazer a fiscalização. Como órgão supervisor do seu mercado, a SUSEP, ela segue as diretrizes
do Conselho Nacional de Seguros Privados. Possui sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, mas a jurisdição é em todo o território nacional. Quem é que compõe aqui a SUSEP? Ela é composta por um conselho diretor de 5 membros, indicados pelo ministro da Fazenda e nomeados pelo presidente da República e que tenham notória competência, tá? Aí fica assim: um superintendente, 4 diretores, indicação do Ministério da Fazenda, nomeação do presidente da República. Em relação às reuniões da SUSEP, tá? Elas acontecem quinzenalmente, que são as reuniões ordinárias, e as extraordinárias, por convocação do superintendente ou então por no mínimo 2 diretores. As decisões elas são tomadas por maioria simples. Quais as principais finalidades da SUSEP? Atuar no sentido de proteger a captação da poupança popular, que se efetua por meio de operações de seguro, resseguro, retrocessão, capitalização e previdência complementar, tá? Então, cuidado aqui para não confundir com uma atribuição da CVM, que a CVM ela vai estimular, ela vai proteger a captação de poupança e vai estimular essa aplicação em valores imobiliários. Aqui não. A SUSEP ela vai estimular, né, a captação de poupança popular em operações de seguro, resseguro, retrocessão. Promover o desenvolvimento, a concorrência e a estabilidade do mercado de seguros privados, zelar pela defesa dos direitos segurados, dos participantes de planos de previdência complementar aberta e dos detentores de títulos de capitalização, promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais de seguro, resseguro, capitalização e previdência complementar aberta, zelar pela liquidez e solvência das sociedades e entidades subordinadas, estabelecer critérios de atuação das pessoas físicas e jurídicas subordinadas à sua esfera de atribuições, coordenar organização, ordenamento daqueles que vão atuar no mercado de seguros privados, disciplinar e acompanhar os investimentos das sociedades e entidades de seguros privados e prover serviços de secretaria ao Conselho Nacional de Seguros Privados e fornecer os recursos necessários ao bom funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, tá? Essas são as principais finalidades da SUSEP e aqui tem que cuidar, né, que quando aparecer em prova alguma dessas atribuições aqui, a gente tem que lembrar que se for desses mercados, provavelmente, né, ou vai ser a SUSEP ou vai ser o Conselho Nacional de Seguros Privados. Quando é o Conselho Nacional de Seguros Privados, são atribuições mais gerais, fixar, determinar, delimitar, né, condições gerais. A SUSEP ela já tem uma participação mais ativa no mercado. A área seguros privados, a SUSEP, ela é supervisor, membros, conselho diretor de 5 membros, superintendente mais 4 diretores, vinculação ao Ministério da Fazenda e as matérias da SUSEP, elas são formalizadas por meio de circulares. Então a SUSEP ela vai lá, determina alguma coisa e isso vai ser formalizado em uma circular. Bom, indo aqui para o mercado de previdência complementar, só que fechada, eu tenho um conselho também, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ele é um órgão colegiado, porque na composição aqui eu tenho pessoas, integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social. E aí eu chamo a atenção, tá? Porque todos os demais órgãos normativos e também supervisores, eles compõem a estrutura do Ministério da Fazenda. Os únicos dois que são diferentes é o Conselho Nacional de Previdência Complementar e a Previc, porque eles compõem a estrutura do Ministério da Previdência Social. Então, essa diferença é importantíssima. Que tem por função regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Como é que é a composição desse órgão aqui? Ele é presidido pelo ministro de Estado da Previdência Social e ele é composto por representantes da Previc. Então, mais uma vez, né, supervisor compõe aqui a estrutura do órgão normativo, também representante da Secretaria de Políticas da Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, da Casa Civil da República, do Ministério da Fazenda, apesar de não ser da estrutura, né? A gente tem um representante aqui do Ministério da Fazenda, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, das entidades fechadas de previdência complementar, dos patrocinadores e instituidores de planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar,
dos participantes e assistidos dos planos de benefício dessas referidas entidades, tá? Então eu tenho essa parte mais do setor público que compõe o Conselho Nacional de Previdência Complementar, mas eu também tenho aqui os entes operacionais trazendo representantes no conselho, tá? Em relação às reuniões aqui, eu tenho que as decisões elas são tomadas pela maioria simples dos votos, tá? E que para uma reunião acontecer, eu preciso de no mínimo 5 membros, tá? Então percebam que eu tenho aqui o presidente do conselho, que é o ministro de Estado da Previdência Social, e eu tenho os demais representantes, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu preciso de pelo menos a maioria para que aconteça a reunião. E aí, uma vez que aconteça a reunião, a decisão de alguma pauta, né, da reunião, ela vai ser tomada por maioria simples dos votantes. Os integrantes do conselho, eles são designados pelo ministro da Fazenda após indicação pelos respectivos órgãos e entidades de interesse para um mandato de 2 anos, admitida uma única recondução, tá? Então, chama atenção aqui, porque quem vai designar os integrantes do conselho é o Ministério da Fazenda, tá? Então, cuidado para não confundir. Apesar do ministro de Estado da Previdência Social presidir o conselho, quem vai designar os integrantes do conselho é o ministro da Fazenda. Em resumo, Conselho Nacional de Previdência Complementar, a área é Previdência Complementar fechada, o nível é normativo, a gente tem 9 membros, né, porque a gente tem o presidente aqui e os representantes, e a estrutura que ele compõe é o Ministério da Previdência Social. E a Previc, eu tenho aqui uma supervisora também, dentro aqui do Sistema Financeiro Nacional, mas do mercado de previdência complementar fechado. Ela é uma autarquia especial, só que o detalhe é que ela é vinculada ao Ministério da Previdência Social. Embora seja autônoma, dotada de autonomia administrativa e financeira, com sede e foro no Distrito Federal, tá? Então, é uma autarquia, assim como as demais autarquias, ela tem autonomia administrativa e financeira, mas ela tem vinculação ao Ministério da Previdência Social. Possui atuação em todo o território nacional como entidade de fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado por essas entidades, tá? Quem é que faz parte aqui da Previc? Ela é composta por uma diretoria colegiada de 5 membros, indicados pelo ministro de Estado da Previdência Social e nomeados pelo presidente da República de notória competência, tá? Então, Previc, eu tenho um superintendente e 4 diretores, indicação do Ministério da Previdência Social, nomeação presidente da República. Em relação às reuniões, o que eu tenho, né? O que a lei ela fala? Maioria simples para tomar as decisões e, para que as reuniões aconteçam, tem que estar presentes a maioria dos membros. Suas principais competências são proceder à fiscalização das atividades das entidades fechadas de previdência, apurar e julgar as infrações e também aplicar penalidades, expedir instruções e estabelecer procedimentos para a aplicação das normas. Esse daqui é importante, tá? Autorizar, né, em relação às entidades fechadas de previdência, a constituição e o funcionamento, as operações de fusão, cisão e incorporação, as transferências de patrocínio, grupos de participantes e assistidos, planos de benefícios e reservas. Harmonizar as atividades das entidades fechadas com as normas e políticas estabelecidas para o segmento, decretar a intervenção e a liquidação extrajudicial das entidades fechadas de previdência complementar, nomear administrador especial de plano de benefícios e promover a mediação e a conciliação entre entidades fechadas de previdência e entre essas e seus participantes, assistidos, patrocinadores ou instituidores. Em resumo, tá? Em relação à Previc, a área é previdência complementar fechada, o nível é de supervisor, membros, a gente tem 5, superintendente e 4 diretores, e a vinculação dela é em relação ao Ministério da Previdência Social.